Fala galera, tudo beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, beleza? E a gente vai nesse momento inicial falar um pouquinho sobre a importância disso no Enem, ok? E por que eu comecei com hidrocarbonetos, já que existem outras dezenas de funções orgânicas, etc e tal. Galera, o primeiro ponto, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse aqui não é um assunto dos mais importantes do Enem, apesar de ser um assunto importante. Por que eu quero dizer que ele não é assim dos mais importantes? Muitas vezes o aluno ele tem uma impressão da prova do Enem que é muito diferente da realidade. E ele tem a impressão de que algumas coisas se caem muito, na verdade são coisas que não caem, coisas que eles acham que caem muito, na verdade não caem. E os alunos eles acham que isso aqui cai muito do Enem. E a verdade é que não cai tanto assim. Na verdade até cai, só que normalmente quando a gente trabalha com nomenclatura de substâncias orgânicas, isso acaba sendo especialmente útil no Enem para questões de reações orgânicas. E por que reações orgânicas? Galera, basicamente o Enem ele pega uma coisa que já seria difícil e ele resolve que vai tornar aquilo ali um pouco mais difícil ainda, porque ele não está satisfeito. E o que acontece, galera? O fato é que quando eu falo de reações orgânicas, já é um assunto complicado. Normalmente ele te dá mais ou menos uma reação, te dá alguns desenhos de que você pode esperar para aquela reação, dá os reagentes, né? Acho que eu falei isso. E aí ele pede que você encontre o produto. Só que normalmente ele pede a nomenclatura do produto. Quer dizer, é uma questão que seria potencialmente mais difícil, por ser uma questão que você tem que dizer uma reação orgânica, mas fica mais difícil ainda porque você tem que dar o nome daquela substância. Então, saber nomenclatura de substâncias orgânicas tende a ser importante nesse exato contexto. E é esse um dos motivos para eu dizer para você que isso não é tão importante quanto parece. Por que eu digo isso? Porque existe outras partes que fogem das reações orgânicas, que são muito mais fáceis no Enem e que são mais cobradas. Ou seja, justamente o assunto mais difícil que é de reações orgânicas, ele cai bastante, tá bom? Mas é aí que você vai ter esse ponto aqui das nomenclaturas. Então, se você treina nomenclatura pra caramba e não é bom em reações orgânicas, isso tende a não ser tão útil para você no Enem. Então não é dizer para você não estudar, tá gente? É importante você saber isso aqui, mas é importante que você saiba que tem que saber essa parte inicial de princípios de química orgânica, conhecer os hidrocarbonetos, identificar as funções, saber como avaliar a solubilidade de um composto orgânico, saber o tipo de isomeria cis e trans. Tem coisas que são mais importantes do que isso. Mas isso eu estou falando com um pouco mais de ênfase aqui agora, porque eu estou gravando esse vídeo aqui agora 19 de setembro, eu estou aí há mais ou menos 70 dias da prova do Enem, que é dia 28 de novembro. Então, você talvez esteja começando do zero, ou precise só dar uma reforçada, mas dependendo, você tem que saber que existem coisas mais importantes do que as nomenclaturas. Agora, apesar de dizer isso para você, que existem coisas que são muito mais importantes, que às vezes eu não acho que o problema maior dele do Enem é isso aqui, às vezes isso aqui não é o maior problema dele, é muito importante que você conheça pelo menos a estrutura das nomenclaturas. Porque às vezes é uma questão que não cobrou aquilo com tanta ênfase, mas que saber de nomenclatura te ajuda. E ainda mais do que isso, galerinha. Essa parte de nomenclatura de substância orgânica tende a ser muito grande, com muitos detalhes, muitas regras, muitas exceções. E você teria que gastar muito tempo com isso nos livros. Eu não te aconselho a gastar tanto tempo com isso, porque quando isso cai no Enem, sua prova de marcar, se você tem alternativas, normalmente tendo sacadas mais ou menos simples, você elimina algumas alternativas e fica muito próximo de acertar a questão. Quer dizer, normalmente o que faz uma questão do Enem não é se aquela questão ali você pegou, que é em ordem alfabética, ai meu Deus do céu, e aqui qual tem mais ramificações, normalmente é uma coisa mais ou menos simples. Você olha ali, você fica na dúvida entre duas e normalmente é uma coisa mais ou menos simples que desempata. Então por isso, galerinha, o ideal é que você saiba tudo, mas eu estando a 70 dias da prova do Enem, eu vou te dizer o quê? Foque no mais importante. Então aqui eu vou te mostrar exatamente qual é a estrutura, qual é a parte mais importante de nomenclaturas de substâncias orgânicas que você não pode deixar de saber, porque isso, aparecendo no Enem, você vai estar aí muito pronta para acertar essa questão. Beleza, galerinha? Então, fazendo essa parte aí inicial, né? Falar um pouquinho aqui sobre a nomenclatura das substâncias orgânicas, vamos de fato aí para
os pilares das nomenclaturas dos hidrocarbonetos, beleza? E só para lembrar, galerinha, a gente trabalha aqui em hidrocarbonetos porque isso aqui que vai te dar o pilar para as demais nomenclaturas. A nomenclatura de um álcool, de aldeído, de um acetona, de um ácido carboxílico tende a ser pequenos acréscimos ao que nós falamos aqui para hidrocarbonetos. Então, a gente vai fazer aqui a nomenclatura para hidrocarbonetos e vai te dar também o grosso para outras substâncias orgânicas. Vamos lá, a gente começa primeiro comentando sobre como é a nomenclatura para uma substância orgânica que tem cadeia normal e aberta. Professor, como assim cadeia normal? Tem a cadeia anormal? É porque para mim todas eram anormais. Não, gente, na verdade, a maioria ela não é normal, mas a diferença, o contrário de cadeia normal não é cadeia normal, é cadeia ramificada. Eu sei que não é tão intuitivo assim, mas é cadeia ramificada e cadeia normal. Então, depois a gente fala aqui um pouco sobre cadeia ramificada, beleza? Então, a cadeia normal, galerinha, a nomear ela é muito mais simples. Basicamente, a nomenclatura de uma substância orgânica, sem ramificação, ela passa por 3 pontos. Um prefixo, um infixo e o sufixo. Galera, quando você vai para ver o nome das pessoas de forma geral, nem sempre tem uma lógica muito grande, né? Vocês já viram já que tem uma pessoa aí chamada Xerox, lembra? Xerox, carimbo. Esse vídeo ficou bem famoso, né? Eu não assisti ele não, mas eu dou risada só porque os alunos falaram. Mas enfim, as pessoas dão o nome que ela quiser nas pessoas, elas não precisam ter uma regra. Ela bota o nome que ela quiser. O meu nome mesmo ele tem um significado, mas, tipo assim, meio que talvez não fosse obrigado a botar o nome com significado para minha família. Então o seu nome eu não sei de onde que ele veio, mas o fato é que eu posso pegar você e botar o nome aí de qualquer coisa. Ninguém vai me multar por causa disso não. Agora, com as substâncias orgânicas, a nomenclatura está mais para um CPF. O seu CPF identifica quem você é. O meu CPF identifica quem eu sou. Então, não existe outra pessoa com o meu CPF. Da mesma forma que duas substâncias não podem ter a mesma nomenclatura. Então aqui nós temos entenda que a nomenclatura é um grupo de códigos que nós vamos juntando e formando o que eu vou dizer que é o nome da substância. E a partir daqueles códigos eu consigo identificar a estrutura da minha substância também. Então, temos 3 pontos aqui no meu código, o prefixo, o infixo e o sufixo. Eu realmente não sei se existe a palavra infixo, mas nós químicos usamos para ensinar isso aqui. Então, se não existia, está existindo agora. Galera, o prefixo do nome da substância orgânica é determinada por uma característica que é muito importante para qualquer substância orgânica. Que característica é essa, prof? O número de átomos de carbono. Galera, pelo número de átomos de carbono, eu determino o prefixo. Então, aqui eu coloquei uma lista em que eu coloquei de 1 a 10 carbonos e para cada prefixo nós vamos ter uma informação sobre o número de carbonos. Por exemplo, um carbono, nós usamos o prefixo met. Daí você conhece o metano. O metano é uma substância orgânica que tem só um carbono. Olha só como é a informação, quer dizer, quando você fala para o químico metano, ele entendeu essa informação. Ele entendeu, galerinha, quando você fala de metano, que é uma substância orgânica que tem um único carbono. Beleza? Com 2 carbonos, nossa substância tem prefixo et. Daí você lembra do etanol. O etanol é uma substância orgânica que tem 2 carbonos também. As outras informações, por que AN, por que O, a gente já vai comentar, tá? Mas a primeira delas já te ajuda a resolver algumas questões, porque se você pegar uma cadeia com 1 carbono, você não vai chamar de et alguma coisa, vai chamar de met alguma coisa. Se tiver 2 carbonos, você vai chamar de et alguma coisa, não de met alguma coisa. E aí vamos dar assim mesmo, né? 3 carbonos próprio, 4 carbonos but. Galera, memorizar isso aqui é obrigatório? O que você acha, bobinho? O que você acha é obrigatório? Tem que saber isso aqui, tá, galera? Então vai ter que realmente lembrar que 1 carbono, met, 2 carbonos. Aí assim, ó, galera, essa é a única parte difícil, daqui pra baixo fica fácil. Então eu quero te dar uma dica. Minha dica é, chega no espelho agora e fale 15 vezes. Met, et, próprio but. Se depois disso você não souber isso aqui, eu te devolvo o seu dinheiro todo que você gastou para assistir esse vídeo. Você não vai esquecer mais. Met, et, próprio but, 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 met, et, próprio but. Velho, você vai lembrar que a ordem é met, et, próprio but. Não tem como isso dar errado. Digo pra você, não erra não. Então,
primeiros 4 carbonos, você sabe aqui que vai ter que gravar o match at_boot, e daí para frente, o prefixo já é um pouco mais, como é que eu posso explicar? O prefixo ele já diz um pouco mais, de forma mais simples do que o número de carbonos que tem ali. Então, por exemplo, para 5 carbonos vem o pente. Olha só que bonito. Pente. Não é não? Pente. Não é de pentear, não. É de pente de penta. Pentágono, etc e tal. 5 carbonos. 6 carbonos é hex. 7 carbonos é hept. 8 carbonos é oct. 9 carbonos é non. 10 carbonos é dec. Quer dizer, daqui para frente é filé. Pente, hex, hept, oct, non, dec. Não é possível ter uma questão lá do Enem. Tem 5 carbonos, você vai marcar que é um oct. Não tem cabimento, mas todo mundo sabe que 5 carbonos, pente. Não é possível que você vai ler dec lá e vai pensar, nossa, deve ter quantos carbonos? Será que são 7 ou 6? Não, você sabe que dec não é possível, meu gente. Os caras teriam que ser muito perversos para botar um negócio chamado dec e não seja 10. Não, pô, eles não fazem isso não. Os químicos, eles estão do seu lado, tá bom? Então a química continua fazendo sentido, é sobre isso e tá tudo bem. Então, nosso prefixo é determinado pelo número de carbonos que uma substância tem. O infixo vai dizer para você, galerinha, eu vou fazer o seguinte, vou botar outra cor aqui. Não, pode ser como mesmo, vou lavar a cara não. Eu vou botar aqui o seguinte, galera, o infixo indica o tipo de ligação carbono, carbono. O infixo diz para você qual tipo de ligação existe entre os átomos de carbono. Se na substância orgânica você só tem ligações do tipo simples entre os carbonos, se todas as ligações entre carbonos são simples, você usa o infixo an. Daí vem metan, etan, propan, butan, pentan. Daí que vem a música do Butantan. Feita isso aqui agora. Butantan. Vai no bubu, Butantan, vai no bubu. É assim a música? Sabe que essa música existe? Vou inventar essa música agora. Sabe quando você inventa uma música e depois você, né, lembra que você que inventou ela e ela não existia? Enfim. Então, galera, se não for passar vergonha, nem venha, viu? Dupla ligação, se tiver uma dupla ligação de carbonos, quer dizer, tem lá 1000 simples, mas tem uma dupla no meio, você usa o infixo em. Tem lá 1000 simples no meio e tem uma tripla, usa o infixo em. Nossa, professor, sério? Por exemplo, você pensa. An, em ou in. E eu não sei se você já reparou, mas tem uma lógica muito clara aqui. Simples, A, primeira vogal. Dupla, de 2, segunda vogal. Em. Tripla, de 3, terceira vogal, in. Essa lógica aqui tem gente que não percebe, não. Eu achava que todo mundo reparava. Que era A, E, I. Simples, uma. Dupla, 2. Tripla, 3. Mas a pessoa às vezes não percebe. Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar, né? Deixar de forma clara aqui. Para ninguém esquecer disso. Então, simples, eu boto um an. Duplo, boto um in. Triplo, boto um in. E por fim, o sufixo. O sufixo é o que vem no final. E ele vai indicar a função orgânica. Função orgânica. Então, eu vou começar falando de hidrocarboneto. Hidrocarboneto, para alguns, não é exatamente uma função, pode ser considerado como uma ausência de uma função orgânica, mas independente disso, sempre que você tiver um hidrocarboneto, termina com O. Olha que bonito. Metano. Met-an-o. Um carbono, ligações simples, e hidrocarboneto. Pegou aí? Quando é um álcool, o sufixo é ol. Olha que bonito. Et-an-ol. Etanol. O que é etanol? Tem 2 carbonos, tem ligações simples entre eles, e a substância é um álcool. Quer dizer, o negócio ele vai se encaixando aqui, gente. Você pode falar uma substância aí qualquer, eu já vou pegando. Se for uma acetona, termina com ona. Olha que bonito. Álcool, ol. Cetona, ona. Poxa, velho, isso aqui não é difícil não, galera. Não é difícil não, então você não vai errar isso aqui, tá? Você não pode pegar lá uma coisa ona e pensar que é um hidrocarboneto. Não, ona é para cetona. Aldeído, al, e ácido carboxílico, a gente usa no final óico. Beleza? A propósito, você ainda não sabe aí, não manja ainda de funções orgânicas, identificação das funções orgânicas,
Lembre-se que tem um vídeo aqui no canal, tá? De funções oxigenadas, só você procurar por aí, botar aí funções oxigenadas química, faz sentido que a gente vai achar esse vídeo. Eu digo isso porque eu sempre falo que vou botar o cardzinho, depois eu esqueci de botar o cardzinho. E aí, assim, eu ainda tô me acostumando com a plataforma do YouTube, né? Ainda tô, né? Eu sei dar aula, mas assim, o YouTube eu sou meio travado aqui, então eu só posto vídeos aqui, não faço essas coisas todas. Mas você pode aí procurar que você vai achar esse vídeo aqui de funções oxigenadas, tá bom? Então, o fato é que com essas três informações, eu chego aqui na nomenclatura de uma substância que tem cadeia normal e aberta. Vamos para a primeira? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Qual prefixo eu uso quando o número de átomos de carbono é igual a 5? Pente. Pente, beleza? Vou botar de beijo mesmo. Pente. Entre os carbonos, qual é o tipo de ligação que nós temos? Somente ligações simples. Entre os carbonos, nós temos apenas ligações simples. Então, eu vou botar pentano. E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Não tem nenhum átomo de outro elemento, então por isso eu boto O no final. Pentano. Esse é o pentano. Ah, professor, pentano é importante para quê? Rapaz, eu não sei não, mas não tem problema não. Se ele falar um dia sobre o pentano, eu sei que é uma substância que tem 5 carbonos, ligações simples e o O no final. Beleza, galerinha? Então, olha só como for bem simples. Agora vai dificultar um pouquinho que eu vou botar a ligação dupla no meio. Olha só. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então eu sei que o prefixo é but. Porque para 4 carbonos o prefixo é but. Qual tipo de ligação eu tenho? Simples, dupla ou tripla? An, en ou in? Aí você vai dizer em. E aqui, por fim, é o hidrocarboneto. Agora repara. Eu vou escrever uma coisa e depois vou apagar, tá bom? Então não anote ainda não. Aqui eu tenderia a pensar, nossa, aqui é um buteno. Porque são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Tem uma ligação dupla aqui entre os carbonos, tá vendo? Tem uma dupla de carbonos e é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, então bota um O no final. Buteno. Só que tá errado. Por quê? Porque essa de cá também tem 4 carbonos, também tem ligação dupla e também hidrocarboneto. Ou seja, são 2 butenos, né? Vai ter 2 butenos aí? Não, não vai. Porque eu disse para vocês que a nomenclatura de substância orgânica era como o CPF da mesma. Então, galerinha, quando eu falo de uma substância orgânica, não existem 2 substâncias diferentes com o mesmo nome. Ah, professor, mas meu nome é José Cleiton e uma vez eu encontrei outro José Cleiton na rua. Tudo bem, mas o CPF dele é diferente do seu. E a nomenclatura aqui de substância orgânica é tipo CPF. Não pode ser a mesma. Então, o que a gente faz quando acontece um caso como esse, em que tem o mesmo número de carbonos, mesmo tipo de ligação, mesmo tipo de função orgânica? Bom, quando isso acontece, galerinha, vamos lá. A gente vai ter algumas formas de fazer essa diferenciação. Mas assim, eu dei um exemplo de 2 parecidas, mesmo que não tivesse 2 iguais, assim, sabe? Independente, galera, que eu te dizer uma coisa. Sempre que tem uma ligação dupla, você tem que dizer qual posição está a dupla. Você não pode só assumir ali que ele tem uma dupla e pronto. Você tem que dizer aonde está a sua ligação dupla. Então, a gente vai enumerar os carbonos aqui para dizer a posição da ligação dupla, beleza? Então, olha só. Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, o 3 e o 4. Olha o que vai rolar aqui, ó, galerinha. Olha o que vai rolar aqui, ó. Essa dupla não está entre o carbono 2 e o 3? Tá, prof. Então, eu coloco o número do primeiro carbono. Ou seja, onde tem but, eu ia botar agora em, e eu vou botar antes do em o número 2. But 2 em. O que é que está dizendo aqui pra gente, galera? Que no carbono 2 existe uma ligação dupla. Porque 2 quer dizer o número do carbono e em quer dizer o quê? Que tem dupla. Então, dos 4 carbonos, no segundo eu estou na dupla. Então, lembre que esse número, ele sempre vai estar indicando algo sobre o que vem depois dele, tá bom? Então, but 2 em. Enquanto que de cá, olha a numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ou seja, aqui vai ser o but 1N. Tá bom? Isso aqui é obrigatório, tá? Você tem a obrigação de colocar aí a numeração indicando a posição da substância orgânica. Firmeza? Não esquece de fazer isso aí não. Tá ok, galerinha? Então,
Essa aí é a nomenclatura de substâncias quando tem cadeia normal e quando tem a cadeia aberta, beleza? Agora eu chego aqui numa parte, galera, que é um pouquinho mais difícil. É aqui que filho chora e a mãe não vê. Porque, galera, as ramificações complicam um pouquinho as coisas. Em vários aspectos vai complicar as coisas. Mas a notícia boa é o seguinte, do que eu vou te falar aqui agora, você potencialmente só precisa de algumas partes aqui que eu vou destacar quais são. Então, quando entra uma ramificação na nossa cadeia, essa nomenclatura tende a ficar mais difícil, tá bom, gente? É um fato, ela fica mais difícil. Mas você não precisa também olhar para os casos mais difíceis. Apesar de que ele já cobrou algumas vezes os mais difíceis, mas normalmente ele cobra os mais fáceis. Então, galera, vamos lembrar que uma ramificação é qualquer carbono que está fora da cadeia principal. Então, só um exemplo aqui, tá? Aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, isso é uma ramificação para fora. Tá vendo? Então aqui, ver uma ramificada e ramificada é muito simples. Basicamente, a cadeia quando é ramificada, ela não vai ter uma única ponta. Você vai ver que tem sempre, desculpa, não vai ter apenas duas extremidades, vai ter sempre no meio da parada uma extremidade a mais. Então, em vez de só ter duas extremidades, ela passa a ter uma terceira extremidade. Então, isso é indicativo que é uma cadeia ramificada. Então, um carbono para fora do eixo principal é uma cadeia ramificada. Então, galera, cada ramificação tem um nome. Então, o que eu coloquei aqui? O CP. CP quer dizer o quê? Cadeia principal. E aqui eu botei qual é a ramificação, meu foco agora está na ramificação. Então, galerinha, nesse caso aqui eu considerei que tem uma cadeia principal e tem um CH3 ligado à cadeia principal. É como aqui, ó. Cadeia principal. E aqui eu tenho um CH3 para fora. Eu sei que é CH3, lembrando porque aqui tem um carbono, né? E porque esse carbono se faz uma simples, então faltam 3 ligações, são 3 hidrogênios. Então aqui vai ser esse tipo de ramificação daqui, tá? Só para você situar. Então eu botei isso tudo como sendo um aspas, CP, uma cadeia principal, e eu tenho ligado à cadeia principal um CH3. Galera, as ramificações elas apresentam sufixo -io. Nas ramificações eu uso basicamente o prefixo, não uso o infixo, e o sufixo é -io. Vou repetir. O nome de uma ramificação segue o prefixo que usamos aqui, não tem infixo e o sufixo é -io. Por exemplo, aqui qual seria o prefixo? Bom, você vai me dizer, como só tem um carbono, o prefixo é met. Não vou usar infixo e o sufixo é -io porque é uma ramificação. Ou seja, isso aqui nós iremos chamar de metil. Metil. O metil é uma ramificação com um único carbono, tá vendo? Aqui é um exemplo de um metil. Então, dizer o nome da ramificação, galerinha, não é difícil não, é simples. Aqui é uma ramificação, tá? Cadeia principal e aqui eu tenho uma ramificação. E eu tenho 2 carbonos nessa ramificação. Eu tenho 2 carbonos aqui, galerinha, nessa ramificação. Como isso acontece, galera? O que é que vai acontecer? 2 carbonos, o prefixo é et. Então, eu vou botar aqui o prefixo et. E eu sei que daqui, como é a ramificação, eu uso o -io. Então, etil. Etil. Eu sou tio também, tá bom? Gente, ser tio é muito bom, beleza, gente? Não sei se você é tio aí de alguém, mas eu sou tio. E ser tio é bom demais, entendeu? Eu não sei como é ser pai ainda, mas eu sei como é ser tio. E é uma experiência muito boa. Mas enfim, galera. Então, metil, porque tem um carbono, etil com 2 carbonos. Aqui uma ramificação com 3 carbonos, já se tornou um propil. Galera, sabendo esses 3 aqui, você tem um potencial muito grande de saber a nomenclatura da substância que tem cadeia ramificada. Não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Então, galera, olha só, vou pegar aqui esses 3 e vou completar o exemplo daqui, tá bom? Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma cadeia com 5 carbonos e eu tenho um metil ligado nessa cadeia. O que nós fazemos com a cadeia ramificada é botar o nome da ramificação antes do nome da cadeia principal. Então, antes do nome da cadeia principal, eu vou botar o nome da minha ramificação. Então, a minha ramificação, eu já falei que é o metil. Eu preciso dizer também a posição de que está esse metil, assim como eu tive que dizer que a posição da ligação dupla, eu tenho que dizer também a posição do metil. Ok, galera? E aí, para você fazer isso,
Qual que é a sacada, galera? Contar os carbonos, só que a gente conta da extremidade mais perto da ramificação. Ou seja, se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4, eu terei uma ramificação no carbono 4. Se eu ver da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, no 2 tem metil. Eu conto, portanto, da direita para a esquerda, porque o princípio é, comece a contagem da extremidade mais próxima da sua ramificação. O mesmo serviria para cá, tá, galera? Por que eu fiz da esquerda para a direita? Porque a dupla está mais perto da esquerda. Então, são algumas regras que a gente vai usando para complementar o contexto todo, que é basicamente quando fazer a contagem, começar da extremidade mais perto da ramificação ou da ligação dupla. A dupla é mais importante do que a ramificação, inclusive, tá bom? Tipo, se tivesse uma dupla aqui, eu iria começar pela dupla. Então, galera, esses são os pontos que vai tornando isso aqui um pouco mais denso. Mas assim, o ponto é, prefixo, infixo, sufixo, sabe o nome da ramificação e lembrar que na hora de você fazer a contagem, começa da extremidade mais próxima da nossa ligação múltipla, no caso daqui, ou da nossa ramificação aqui nesse nosso novo exemplo. Tá bom? Então, o que eu diria aqui? Eu diria que nesse caso nós temos um 2-metil. Por que 2-metil? Porque no carbono 2 eu tenho um metil. Cadê a principal? Seu carbonos, pente. Só ligações simples, óptica hidrocarboneto. Então, 2-metil pentano. Normalmente bota junto aqui, tá? Mas pode botar um if se quiser aqui, que não teria problema não. Agora, lembrando que essa prova é aberta. Então, por que eu falo que essa é uma questão que não tem de ser tão difícil? Porque vai ter uma alternativa C que vai dizer 2-metilhexano. Se você tem noção aqui das coisas, você já sabe que aqui não pode ser hexano. Tem que ser um pentano, que são 5 carbonos. Vai ter alternativa lá que vai dizer que é um 3-metil, pentano não tem nem cabimento. Não tem como ser 3-metil. Agora vai ter uma que vai te confundir, que vai dizer assim, ó, é o 4-metil. Ele vai querer que você cuide da esquerda para a direita. Então aí, isso pode acontecer. Então, normalmente, sabendo alguns poucos sacados, a questão já vai desenrolando muito facilmente. E lembrando que como a questão é fechada, o Enem vai te dando as dicas. Ele vai te apresentando exatamente aqui o seu pensamento, como ele deve ser seguido. Então, lembre dessa ordem para fazer a sua numeração de forma correta. Galera, eu pausei aqui nesse exemplo porque os próximos são um pouco mais difíceis. Mas esses próximos, eles tendem a cair muito pouco, cair em pouquíssimas situações. Galera, aqui eu também tenho 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, seria um outro tipo de propil, porque eu já mostrei que aqui era propil por ter 3 carbonos, mas aqui também é propil, então como é que fica a minha situação aí? Então, o fato é que também é propil, mas é um propil diferente, que nós chamamos de isopropil. Isopropil. A dica é a seguinte, galera. Você chama um grupo de iso, eu vou puxar isso aqui para baixo, tá bom? Eu vou puxar daqui bem para baixo aqui, vou escrever. Escreve aqui. Você chama um grupo, uma ramificação de iso, a gente vai ver que tem outro iso aqui, dá pra gente mostrar. Você chama de iso, galera, quando você tem isso aqui, ó, um CH ligado a 2CH3. É iso. Aqui, ó, aqui é um CH, pode contar, já fez 3 ligações, 1, 2, 3, então sobrou uma, é um hidrogênio, e aqui 2CH3. Então, quando você identifica que é um propil diferente, porque o propil normal é esse aqui. Esse é o propil tradicional da família brasileira. Esse é o propil quebrador de tabus. Ele fugiu da nossa, como eu posso dizer? Do padrão, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, agora ele está meio diferentinho. Então, esse é o ISO, tá? Então, no ISO sempre tem um CH ligado a 2CH3. Aí, vamos seguir aqui, galerinha. Ramificação com 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu chamo de butil. Olha lá. Butil, sentido total. Agora o de cá também é butil, ó. 1, 2, 3, 4. Também é butil. Mas é o butil tradicional da família brasileira? Não, é um butil diferente. É um butil aqui que você percebe que não é normalzinho. Ele tá uma coisa meio estranha. Então, de novo, galera, aqui você vai observar que aqui eu também tenho um ISO. Por que eu tenho um ISO? Porque aqui é um CH ligado a 2CH3. CH3, CH3. Aqui eu tenho um CH ligado a 2CH3. E sempre que tem um CH ligado a 2CH3, eu chamo de iso alguma coisa. Como no total são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos, tem um grupo iso, eu chamo de isobutil. Isobutil. Esse também é butil. Repare que ele também tem 4 carbonos na ramificação, 1, 2, 3, 4, e parece demais com o isobutil.
Por isso que eu estou destacando como é que é o isobutil para você não confundir uma coisa com a outra. Então a primeira coisa é, aqui tem algum CH ligado a 2CH3? Não. Aqui é CH, se você olhar aqui tem um hidrogênio. Aqui é CH3, tá bom. Mas aqui é CH2, CH3. Então ele está ligado a um CH2 e é ligado... Desculpa, está ligado a um CH3, está ligado a um CH2, CH3. Mas para sair o ISO tem que ser CH3, CH3. Então aqui não é o ISO, tá bom? Esse de cá, galerinha, também é butil, também tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E também não é ISO porque tem 3 CH3. CH3, CH3, CH3. Então, galerinha, como é que eu vou diferenciar um do outro? Esse de cá eu chamo de sec-butil. Sec-butil. Esse aqui eu chamo de tesse-butil. Tesse-butil, beleza? Então, quando eu falo de tesse-butil, é diferente do sec-butil. E como é que eu diferencio um do outro, prof? Você vai olhar aqui com bastante cuidado no carbono que está diretamente ligado à cadeia principal. Esse aqui ligado à cadeia principal está ligado a esse carbono e a esse, são dois. Tipo assim, na própria ramificação, né, se você contar com a ligação de cá, está ligado só a 2 carbonos. Aí você vai precisar em sec. Aqui está ligado além da cadeia principal a 3 carbonos. 1, 2, 3. Como está ligado a 3 carbonos, é um tesse-butil. Ok? Como está ligado aí a 3 carbonos, é um tipo de tesse-butil. Então, o fato é que eu tenho aí meus 4 tipos de butis. A chance de você tabela do Enem é muito pequena, mas na verdade que em 2019, segundo a aplicação, o Enem cobrou uma questão que eu tinha que diferenciar o isobutil do tesse-butil. Tinha uma alternativa que parecia muito verdadeira, mas era com isobutil. E a outra que estava com tesse-butil, e a questão era sobre o tesse-butil. Então isso é uma coisa que tem, não é uma coisa que vai ser muito facilmente cobrada, mas que já caiu, já caiu. Mas normalmente, foi como eu falei, saber qual é a ramificação, metil, etil, saber contar os carbonos, isso aí tende a ser realmente, beleza, muito mais importante. Ok? Eu vou para 2 últimas ramificações, que são ramificações aromáticas. Aqui eu tenho um aromático, que é uma ramificação. Então penso que a cadeia principal usando aí super importante, e ali ligada ela tem um aromático. Aquele aromático ali, se for pensar em nomenclatura, eu vou pensar ele como uma ramificação. Tá bom? Isso considerando que a parte daqui está mais importante. Então aqui tem uma função orgânica, aqui tem mais ligações duplas, deve ter alguma coisa aqui que torne ele mais importante. Então, esse derivado aqui, a gente, do benzeno, aqui parece o benzeno, aqui é o tipo benzeno, né? Só que você tirou o hidrogênio para ligar com a cadeia principal. Quando isso acontece, eu chamo essa substância de fenil. Ok? Eu chamo de fenil a substância que deriva do benzeno. Então, tirou o hidrogênio do benzeno, abriu um espacinho ali, eu chamo de fenil. E o de cá, galera, você vê que eu não botei CP, porque normalmente quando isso aqui cai, não é em questão dele como uma ramificação. É em questão dele como cadeia principal, mas isso tende a ser um pouquinho mais difícil. Então eu vou falar bem por alto aqui. Se eu tiro o hidrogênio do anel aromático e ligo a cadeia principal, é um fenil. Agora, se eu tiver o anel aromático, tiver mais um carbono para fora, e eu tirar daqui o hidrogênio, aí eu chamo de benzil. Benzil é quando tem o anel aromático, um carbono de fora ligado a esse anel aromático, e isso tudo aqui, tá bom? Um carbono lá de fora ligado ao anel aromático, e aqui que vou abrir valência para ligar o meu grupo funcional, a minha cadeia principal, seja o que for. Aí eu chamo de benzil. Isso aqui eu estou falando por um motivo. O Enem uma vez cobrou isso aqui, só que em vez de H2 tinha um ácido carboxílico, tinha uma carboxila ali. Então eles chamaram isso aqui de ácido benzoico. Então lembre que o benzil pode derivar aqui ácido benzoico, benzaldeído, esse tipo de coisa. Tá bom, galerinha? Então essas são as nossas ramificações. Para fechar, vou te dar mais um último exemplo aqui. Essa cadeia, a intuição te diria assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que nem essa. E aqui uma ramificação de 2 carbonos é um etil. Mas na verdade não é. Quando você vai escolher a cadeia principal, nem sempre é da horizontal. Você pega aquela que tem mais carbonos. Se eu for daqui para cá, dá 5 carbonos. Mas se for daqui para cá, dá 6 carbonos. Então essa de cá é a nossa ramificação. Então
Essa aqui é a nossa ramificação. Beleza, gente? A outra é a principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é mais uma regrinha que acaba dificultando um pouco mais as coisas, mas isso aqui tende a cair muito pouco no Enem. E, como eu disse, a questão ela é de fechada, então normalmente se você errar aí, você pode não encontrar a alternativa errada, então você vai perceber que você fez alguma coisa errada aí. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, tem um metil também. Deixa eu pegar esse aqui que está muito em cima do fenil, né? Beleza? Aqui é o metil, tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O metil está no carbono 3, porque a contagem vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no carbono 3. Então como fica a nomenclatura desse bicho aí? 3 metil, hexano. Hexano aqui, galerinha, é por causa dos 6 carbonos, tá bom? Eu omiti o H porque no português, se eu botasse aqui com H, ficaria metilhexano. Então a gente bota sem o H, ou bota o hífen e bota o H depois do hexano. Tá bom? Pode separar também com hífen. Então, galerinha, basicamente, aqui eu falei de algumas regrinhas que são um pouco diferentes, mas normalmente não é nisso aí para não ter ramo no Enem, não. Ele normalmente bota cadeias com pouca ramificação, normalmente é uma coisa bem óbvia de perceber aonde que está a sua ramificação, a posição, que tipo de ramificação é. Beleza, gente? Então, no mais, galerinha, essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos e eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula de hoje. A gente volta a se ver em nosso próximo encontro aí, tá bom? Então, para você aí, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.